boa tarde a todos. Queria primeiro aqui agradecer o convite, Regina, muito bom estar aqui falando do ecossistema com todos aqui, está bastante cheio, né? E ainda tem gente online, então acho que vai ser bem legal essa troca aqui com os meus colegas que estão aqui hoje também para a gente falar sobre esse tema tão importante que é crédito, né? Dentro do universo de finanças. Antes de eu chamar cada um, eles mesmos vão se apresentar, mas antes disso, é só uma introdução aqui, aquecendo os motores aqui, para falar depois do Walter aqui, o papel Regina, esse papel de mediador aqui depois do Walter, que é a geração Z, ficou um pouquinho difícil para mim, mas a gente vai fazer o melhor aqui. Mas então, a gente aquecendo os motores para falar de crédito, eu acho que vale a gente lembrar de alguns dados, né, no Brasil, que impressionam ainda, e que vem melhorando, mas a gente ainda tem bastante oportunidade. Então, a gente tem no país 30 milhões, aproximadamente, de desbancarizados, né? É muita gente que não tem conta ou que tem um acesso muito restrito a serviços e produtos financeiros. Então, a oportunidade de explorar e de ainda acessar essa população, ela é muito grande, e o regulador, o Banco Central, ele tem essa pauta, esse tema na agenda BC, hashtag, de maneira muito priorizada, né? Isso porque, ao acessar o crédito, ao democratizarmos o crédito, a gente eleva o desenvolvimento da economia, a gente sobe a barra do país em termos de dignidade financeira, em termos de alavancagem do comércio, das oportunidades de uma educação, de acesso a todo e qualquer ramo da economia. Então, a gente tem que lembrar, né, sempre que o crédito ele e vai continuar sendo um pilar muito importante de tudo isso que o Banco Central tem trazido, na verdade, para dentro do sistema financeiro. Então, o PIX trouxe a bancarização de muita gente, e era essa mesmo uma das intenções, né? Era que aquela pessoa que tinha acesso ao celular, a gente sempre fala muito isso, né? Tem mais telefone celular, smartphone no Brasil do que conta em banco. Então, eu acho que um dos pontos era esse, de que essas pessoas que já tinham acesso à internet, ao WhatsApp, ao smartphone todos os dias, parassem de guardar dinheiro no colchão, né? Então, o Pix veio e trouxe bastante inclusão financeira. O Open Banking também tem essa função, né, da gente democratizar todo e qualquer produto e serviço financeiro e trazer competitividade para que, por exemplo, o crédito seja mais acessível, e todos nós, inclusive essa população que não se enxerga como elegível a tomar um crédito, a gente está falando de um país continental muito grande, com muitos países dentro de um só, que essa população também comece a entender o crédito como algo extremamente plausível e acessível na vida dessas pessoas. E a fintech tem trazido a tecnologia para viabilizar tudo isso que eu acabei de falar, né? Então, as fintechs, elas trazem tecnologia para facilitar o acesso pelo celular de uma agência bancária que não precisa mais ser física. Ela facilita a educação financeira, as fintechs trazem uma linguagem mais próxima de cada nicho, cada público que ela atende. Dito tudo isso aqui, é só para a gente, como eu disse, para aquecer os motores aqui, hoje a gente vai falar especificamente de score, né? Mas vamos explorar um pouco também os arredores disso. Mas falando de crédito, a gente não tem como deixar de falar do score e de dados, que o primeiro painel explorou muito bem também. Esse lema aí, né, de que dado é o novo petróleo, tem gente que fala que não é não, né? Mas não tem como negar que dado, depois de uma economia digitalizada que acelerou muito com a pandemia, né, onde tudo está registrado e é digital, não tem como elevar a importância de informações, das informações dos consumidores de todos os produtos, e aqui a gente está falando dos financeiros, né?
Essa inversão da titularidade, ou seja, o dado agora é nosso, do consumidor, e não mais da instituição, é outro pilar, né? É outra diretriz do regulador em tudo que está sendo construído. Por outro lado, a gente quer democratizar o crédito, é importante a democratização dele, mas sempre há o desafio que é o risco da inadimplência, o risco da fraude, o risco do crime financeiro, e eu aqui no meu lugar de fala como alguém especialista, né, em regulação, em compliance, sabemos que é sempre essa equação que a gente busca, ou seja, a democratização, o acesso mais fácil, sem fricção do produto financeiro e do crédito, mas também garantindo a segurança, né, do sistema como um todo. Então, vou deixar cada um de vocês se apresentarem agora, e aí depois a gente vai batendo um papo aqui mais específico. Vamos lá, legal. Boa tarde, Marisca. Boa tarde, meus colegas aqui do painel, né, o Danilo e o Denis. Obrigado pelo convite, Regina. É bom rever velhos amigos aqui de longa data com a gente. Meu nome é Marcos, eu sou economista de formação, especialista em crédito e serviços financeiros. Sou fundador de uma fintech que lá em 2014 montou um marketplace de crédito, então a gente nasceu como um mercado livre do crédito. E mais tarde eu digo que a gente se reinventou como mercado pago, a gente deixou de atender o mercado de pessoas físicas e começou a atender empresas que queriam oferecer produtos e serviços financeiros para os seus consumidores, né? Então eu deixei de ser um marketplace e passei a ser uma fábrica de marketplace, atuando em grandes plataformas como Sem Parar, Claro, Melios, OLX e mais de 40 outros clientes que utilizam as nossas tecnologias para oferecer algum tipo de produto ou serviço financeiro para os seus clientes. No ano passado, a gente foi adquirido pelo Fitbank. Fitbank é uma infratech banking, não, o único investimento do JP Morgan aqui na América Latina, né, o maior banco de varejo do mundo é investidor aqui no Fitbank. Então, hoje eu estou como diretor de serviços de crédito do Fitbank e a gente conseguiu, né, unir dentro desse contexto o melhor dos mundos de crédito, de pagamento, para criar uma das melhores soluções de Bank as a Service do Brasil e também da América Latina. Boa tarde a todos. Meu nome é Danilo Coelho. Eu gosto de me apresentar como estatístico. Eu me formei em estatística, fiz mestrado em estatística, eu dou aula de estatística, então eu vivi minha vida inteira aprofundando aqui o uso de dados, como extrair valor de dados, como extrair conhecimento e aplicar esse conhecimento na prática. Minha carreira foi basicamente em bancos aí de médio e grande porte, e hoje estou aqui na Quod, né, que é uma data tech, né, especialista nessa questão de extrair valor de dados e criar soluções para o mercado aí, muito voltado, né, não só para crédito, cobrança e fraude, mas também essa parte de oferta de produto, né, não só risco, mas oferta também, e acho que a gente vai passar por esses pontos aqui na conversa. Boa tarde a todos, eu sou o Denis Lopes, sou um dos executivos responsáveis pela expansão de negócio da Provenir aqui no Brasil. A Provenir, para quem não conhece, é uma empresa americana com mais de 20 anos aí, 20 anos aproximadamente, né, no ramo de tecnologia. E aqui no Brasil a gente é um player mais novo, né, estamos aqui apenas 1 ano e meio, mais ou menos. Estamos ganhando território aqui, trazendo muita tecnologia também, envolvendo não só a parte de decisioning, né, mas parte de dados também, inteligência artificial. E um prazer estar aqui, dividir o painel com essas feras aqui. Legal, então vamos lá. Vocês fiquem à vontade para pegar aqui, tá? A questão que eu vou colocar a provocação aqui. A gente está falando, então, de tecnologia, vocês, né, todos vocês se apresentaram, então, em empresas que tecnologia é bem a essência, né? Como vocês enxergam que essas novas soluções têm realmente contribuído para o maior acesso ao crédito, impactado na concessão ou no mercado de crédito? Posso eu começar aqui? Primeiro eu queria comentar o nome do painel, que eu achei bem legal, que é o Além do Score, né? E à luz do que foi comentado no primeiro painel, Score é uma coisa mais consolidada no mercado, já se usa Score, acho que desde a década de 80. Mesmo esse machine learning, inteligência artificial, o mundo que mexe com Score está mais acostumado com isso, e, né?
E então, assim, é claro que o score vem melhorando, o acesso à informação vem melhorando, cada vez mais os scores, quanto mais acesso à informação a gente tem, né, e eu acho que o regulador está incentivando cada vez mais, a gente pode explorar mais esse assunto depois, mas é um caminho meio sem volta, a gente ter mais acesso, mais tecnologia dado, e como é que eu transformo tudo isso em valor real do negócio, né? O ponto que eu trago aqui, de nova tecnologia, que eu acho que é uma coisa que eu vejo que evoluiu muito ao longo do tempo, e ainda tem muita gente patinando, né, no fundo, que é assim, como é que eu controlo o crédito, além do score, como é que eu controlo o risco de crédito à luz de detecção de mudança de comportamento, né? O exemplo mais didático que a gente teve aí foi da pandemia, digamos assim, que foi um efeito de fora que mudou drasticamente o comportamento das pessoas. E aí, quem é mais técnico sabe que os scores, né, tem variáveis lá dentro que mudaram de comportamento de uma hora para outra, e teve muita gente que ficou com o score velho tomou risco por causa disso sem saber, né? E agora sim, eu estou usando o exemplo da pandemia, mas essa coisa é viva. E eu acho que o machine learning, a inteligência, a tecnologia e você ter essa cultura de sempre avaliar, detecção de mudança de comportamento, eu acho que além do score, eu acho que é super relevante para quem quer fazer controle de risco, né? Quem mexe está acostumado com isso sabe que o efeito de inadimplência demora para você observar, né? Você tem que observar 3, 6, 12 meses até. E essa é a construção do score clássica. Agora, o grande lance é como que você usa machine learning, inteligência artificial e todo o arcabouço de dados para você detectar muito antes de esperar a inadimplência, mas você fala assim, ó, está acontecendo alguma coisa nessa região do país, e isso está acontecendo toda hora. Por exemplo, agora a gente está com toda a discussão do desenrola. Desenrola também são variáveis, assim, quem trabalha com crédito aqui, né, tá ciente, tá consciente a respeito do score que usa, como que isso está mexendo no modelo, se está indo para cima, se está indo para baixo, está indo para o lugar certo. Eu acho que além do score e a tecnologia ajuda bastante a gente a trabalhar com isso. Eu estava lendo aí, vocês especialistas me corrijam se tiver errado essa informação ou se precisar complementar, mas nos Estados Unidos a relação com o score de crédito é bem diferente da nossa aqui, né? Ela é inclusive bem padronizada, né? Pelo que eu estava lendo, porque é como se o score é como se a pessoa tivesse um carimbo mesmo, um número, e o indivíduo ele leva esse número com ele nas relações que ele, né, impacta efetivamente na vida dele. Por exemplo, não é só numa tomada de empréstimo que esse score ele vai ser levado em conta, é também na locação de um apartamento, e não é só se o proprietário ele não leva em conta só se ele vai alugar ou não para você, a depender do score. Ele também metrifica a quantidade de caução. Nos Estados Unidos acontece muito isso, da garantia a depender do seu score. Então, você tem lá uma relação com esse score, né, com esse carimbo, que é diferente do que a gente tem aqui. Por outro lado, eu fico pensando que, apesar de interessante e ter uma sensação de um pouco mais de segurança para o mercado como um todo, né, essa informação daquele score, quando a gente começa a falar de bancos personalizados, quando a gente fala, né, de inclusão financeira, de democratização do crédito, ou seja, dar crédito para quem nunca teve, é difícil você padronizar um número, é como você está dizendo. E aí, quanto mais conhecer o cliente, na minha visão aqui de advogada, de, né, ex-diretora compliance e risco, quanto mais se conhece o cliente, e aí através de o máximo de tecnologia possível, no sentido de obter dados desse cliente, da mudança de comportamento dele, versus momento Brasil, no nosso caso, então a gente está falando de momento de recessão, de pós-pandemia, de inflação alta e de diminuição de poder de compra. Isso aumenta a inadimplência. E como se atualiza além do score, né? Como a gente incrementa esse tipo de informação para que seja assertiva e justa essa concessão de empréstimo, tanto em termos de recusa ou aprovação, né, negação ou aprovação, mas também
de juros, de prazo, né? Então, não sei o que vocês pensam disso aí. Alguém comentar aí, Denis? Sim, eu acho que é um conjunto, né? Eu vejo que as instituições financeiras, no modo geral, está passando por um momento crucial, né? Que é, bom, preciso crescer, preciso avaliar melhor, preciso ter um monte de dados, informação que eu preciso considerar também nas minhas análises. E, ao mesmo tempo, a gente vê a taxa de juros lá em cima, né? Então, o apetite ao risco de crédito também começa a ficar já não tão agressivo, né, digamos assim. E isso faz com que, né, ele tire o pé ali, talvez, para potencializar o negócio, né? Eu acho que tem um outro ponto também, que é a questão dos consumidores, de forma geral. Eles estão mais cautelosos também, no sentido de obtenção de crédito, né, ou algum produto financeiro, de forma geral. E aí eu destaco, assim, 3 pontos, né? Primeiro, acho que são 3 pontos que, ao meu ver, são fundamentais, assim, para as empresas de tecnologia e financeiras, como futuro, né? Então, a gente tem a parte aí de dados, né, que sem dados a gente não consegue fazer nada, né? Então, dados é preponderante para você tomar uma melhor decisão, né? E aí, acho que não basta ter um grande volume de dados, né? A gente precisa utilizar a informação correta no momento certo, né? Acho que isso é o primordial, acho que é essa otimização, né? Aí o segundo ponto que eu coloco é a parte de tecnologia, né? Sem tecnologia, hoje as empresas não têm a capacidade e a velocidade, né, para implantar suas estratégias de forma correta, coerente, né? Então, acho que a tecnologia aí, ainda mais agora, né, com o uso da inteligência artificial para apoiar nas decisões, né, criar modelos estatísticos ali com mais perfeição. Então, acho que a tecnologia anda junto. E o terceiro ponto são as pessoas, né? As pessoas que estão ali no time, as pessoas que estão ao redor, né, tocando o negócio. Ter um time multidisciplinar é essencial para que isso evolua de forma consistente, né? E aí, assim, acho que as empresas que tiverem, né, com esses 3 pontos bem alinhados, né, acho que vai ter um futuro próspero e vão estar melhores preparados, né, para os desafios do futuro. Boa. E sobre dados alternativos, né? Vocês acreditam que os dados alternativos realmente eles proporcionam uma análise com mais credibilidade, mais confiável, mais justas? Olha, eu acho, sim, tá? Respondendo pragmaticamente, e tudo tem uma questão de segmento, né, onde você vai olhar, né? Você começou a falar de desbancarizado, né? Então, assim, poxa, claro que a gente, extraindo dados, pode ser digitais ou qualquer outra forma, você ajuda a decidir melhor esses clientes, né? Foi dado o exemplo do iFood aqui na palestra anterior também. Então, assim, tudo que é dado alternativo agrega, né? E em crédito e score, qualquer ganho marginal que você tenha no score, ele é muito relevante. Então, a questão não é se o quão relevante é, mas se ele for um pouquinho, ele der um liftzinho, já é muito relevante para o balanço e para a sustentabilidade do negócio, né? Então, acho que sempre é bom olhar, né? Agora, sim, tem muito dado também que não serve. Então, você ter, na linha dos pilares aqui, né, você ter pessoas com skill que saiba discriminar, né, assim, o que vale e o que não vale, para você não colocar informação demais no modelo, não poluir, e também foi um ponto aqui no primeiro painel, de eventualmente você cair em... LGPD, né? LGPD, regulação e questões éticas que podem ser envolvidas dentro de um score. Então, é super importante esse conceito de parcimônia, assim, eu tenho que ter gente que entende como é que manipula dado, como é que faz a coisa de uma forma segura e ética, e de forma de extrair valor melhor, né, porque essas coisas, elas não são antagônicas, elas estão juntas, né. Eu vejo um esforço muito grande dos próprios reguladores, né, em colocar LGPD, e tem várias iniciativas, PIX, Open Banking, agora tem a resolução 6 do Banco Central de compartilhamento de dado de fraude. Então, assim, eu vejo todas essas iniciativas de asfaltar a rua para que todo mundo possa usar dado de forma confortável, né? Muita gente vê, poxa, mas está colocando guarda-reio, né? Mas é justamente isso que dá segurança para você colocar
né, asfalto na estrada, você vai botar, mas tem que botar semáforo, tem que botar velocidade, para que todo mundo consiga andar de forma tranquila, né? Então, eu vejo um pouco esse movimento, é um movimento sem volta, todo mundo vai ter que aprender a mexer muito com dado, porque isso é o futuro, não dá para ser escalável sem saber fazer isso. Agora tem uma questão de saber fazer direito, né? Você comentou do iFood, a Mova trouxe, né, o exemplo, e, enfim, eu trabalhava na ZUP ali no mesmo grupo, e é muito interessante esse case, porque quando a gente coloca, o crédito muito próximo de um público específico, ali o restaurante, por exemplo, e você conhece bem, porque você, ali a plataforma está em contato com esse cliente todos os dias e com o perfil desse cliente, então aproxima muito, personaliza muito, e aí você tem uma parceria com uma fintech que é especialista no produto de crédito. Eu acredito muito nessa tendência mesmo, e que isso são premissas importantes para que a gente consiga saber usar dados de maneira assertiva e econômica, porém assertiva, porque os dados, agora com essa inversão de que são das pessoas e das empresas e não mais das instituições, eu falo que é como se fosse um ativo. Como não é tangibilizado, a gente tem mais dificuldade, né? Mas eu costumo dizer que os bancos, as fintechs, assim, elas estão com os dados dos clientes como se ela estivesse com o carro do cliente. É dele, não é da instituição, né? Mas como não é palpável, a gente tem dificuldade, mas é um ativo. E é isso que o Banco Central está trazendo para o Open Finance como um todo. Eu, Maresca, tenho meu histórico bancário em 5 bancos, eu quero pegar um empréstimo, eu tenho que ter tanta facilidade para comparar o prazo, a taxa de juros e, enfim, os benefícios do que tem disponível no mercado, quanto eu tenho de comparar quais são os preços e os prazos dentro de um mercado livre quando eu quero comprar um notebook, né? É onde queremos chegar, né? Então, sim, quando a gente fala que o crédito personalizado e, portanto, a empresa que entender dados que estão na base como muito precioso, no sentido tanto de usar de maneira inteligente, mas também de evitar penalidades ou problemas futuros, porque a gente ainda está engatinhando na cultura, né, nesse mindset de como lidar com essa inversão de titularidade dos dados. Essa é a verdade. Eu acho que está longe ainda de a gente maturar. Isso é normal, é um processo normal. Marcos, queria ouvir você também um pouquinho sobre essa questão, sobre as informações pessoais também, dos dados e a segurança, como é que é isso para você, na sua experiência, no dia a dia? Claro, claro. A gente está vivendo um momento muito bacana no Brasil, né, e já há alguns anos com cadastro positivo, mais recentemente com Open Finance, mas termos como score, ele ainda é muito novo, né, para o usuário comum, né, score, né, de onde vem, como se alimentam, como sobrevivem e se reproduzem. E para a gente trabalhar dados alternativos, a gente tem que sempre entender que score, tecnologia, dados, eles são sempre meio, nunca são fim, né? O fim é o objetivo do consumidor ali de conseguir realizar, né, a aquisição, ou até mesmo, né, um objetivo econômico ali da empresa de fazer a melhor concessão, né, de crédito possível, né. Aí voltando e fazendo um paralelo lá, quando a gente falou do modelo americano de score, né, nos Estados Unidos a gente usa score até para namorar, né, até para ver ali, antes de entrar no relacionamento, né, como que está a condição da pessoa. Mas a grande diferença que eu consigo perceber é essa transparência, né, não transparência, mas esse poder de acesso que o consumidor tem aos seus próprios dados, né? O consumidor hoje médio americano, europeu, ele sabe qual é o seu score, né? Se tem algum dado sendo compartilhado ali na LGPD deles lá, ele sabe que tipo de dado está sendo compartilhado. E quando a gente fala em trabalhar esses dados aqui no Brasil hoje, eles têm um potencial muito grande. Mas vou sempre levantar a bandeira que o consumidor ele tem que estar à frente disso, né? Então, se eu estou lá num aplicativo de mobilidade e esses dados vão ser utilizados com algum banco, alguma instituição financeira para melhorar minha concessão de crédito, eu deveria ser o primeiro, né, como motorista do aplicativo, a saber quais dados estão sendo compartilhados, como que eu estou sendo enxergue ali dentro, se esses dados estão me beneficiando ou não, né? Até porque, tendo acesso a esses dados, a gente tem o
proprietário dos dados também vai ter acesso, né, a tomar melhores decisões, né, a tentar ir por um caminho diferente do que ele está indo hoje. Então, acho que esse problema de assimetria de informações que a gente tem hoje, onde os lenders, as instituições financeiras, elas não divulgam, né, quais são as suas políticas de crédito, e claro, isso é padrão. Do outro lado, o consumidor não sabe qual o seu perfil de crédito, pode ser facilmente resolvido aí, empoderando o consumidor para se identificar e se entender melhor de acordo com seus dados, de acordo com as informações que estão sendo utilizadas para analisá-lo. Boa. Fazer uma contribuição aqui. Os dados é a base, né, para a tomada de decisão ali, para análise de crédito, né? Sem dados a gente não consegue tomar a melhor decisão. E isso a gente percebe, de forma geral, as instituições financeiras utilizam essas informações para embasar a sua decisão final, né? O que eu tenho reparado é que ao longo do tempo, né, os dados mais tradicionais acaba perdendo um pouco de espaço para dados talvez mais alternativos, né, que traz ali uma melhor visão, mais profundidade para entender o perfil do cliente, né, e aí abre acho que uma janela de oportunidades, né, tanto para as fintechs, as empresas financeiras, né, no aspecto de, olha, vamos melhorar aqui os nossos modelos. A gente sabe que não é fácil, né, Danilo? Modeleiro, não é fácil porque muitas informações alternativas, quando você vai fazer testes, né, de analytics lá para modelar, cara, isso aqui não representou nada, né? Ou mexeu muito pouco o meu ponteiro aqui. Mas é importante, né? Então, acho que abrir uma janela de oportunidade, não só para as empresas financeiras, no aspecto de, olha, vamos melhorar aqui os nossos modelos mais tradicionais, né, trazendo informações alternativas, mas também abre ali uma cadeia de oportunidades, né, de inclusão financeira, talvez, para pessoas que não têm acesso ao crédito, né, que são subbancarizados. Então, acho que acaba tendo oportunidade dos dois lados ali. E agora vamos falar um pouquinho sobre juros, né? Que a gente está no momento que esse assunto está hype, inclusive, né? Mas se a gente pensar em taxas de juros mais baixas, né, na opinião de vocês acham que é sustentável para alavancar negócios a longo prazo, essa medida de abaixar juros? Como é que vocês enxergam isso, já que a gente está falando de crédito? Do ponto, tentar fugir um pouco do cenário político e até mesmo econômico, eu considero que a questão do juro no Brasil, ela está muito mais envolvida com a questão estrutural do que com outras variáveis, né? O credor hoje ele tem, por exemplo, muita dificuldade em se recuperar o crédito que ele empresta, até mesmo por vias e por meios legais, né? Então, a dificuldade para se fazer execução de um bem, a dificuldade para se fazer penhora de um recurso em conta corrente, a gente ainda tem, talvez, um sistema judiciário, até mesmo regulatório, muito permissivo para o mal pagador. Isso acaba prejudicando todos, os bons e os maus pagadores. Então, eu vejo, fora fatores econômicos, fora fatores externos também, né, taxa de juros nos Estados Unidos também em alta, mas eu vejo que no longo prazo, o caminho para o Brasil conseguir baixar a taxa de juros, melhorar todo esse escopo, né, de acesso, concessão, regulamentação de crédito para permitir que sejam executadas com mais facilidade dívidas, cobranças, né, e até que sejam criadas novas modalidades aí. O exemplo do Desenrola é um bom case que a gente está tendo aí, né, mas eu vejo muito por essa ótica que a taxa de juros vai baixar quando a gente tiver uma confiança muito maior do que o recurso que os credores estão colocando no mercado vão retornar para eles e vão remunerar de forma correta ali as operações que foram realizadas. Acrescentando aqui, eu acho que a questão do juro tem a ver com risco, e o risco pode vir de várias pontas, né, mas trazendo aqui para o assunto das novas tecnologias, a gente falou bastante de score, mas eu acho que tem muita coisa nova aparecendo na linha da recuperação do crédito, que também mitiga risco. Então, como que usa toda essa inteligência aí artificial na linha de renegociação, de hiperpersonalização, né? Como você conhece o momento do cliente, você não só a recuperação do crédito, mas a oferta do produto certo, né? Para não super endividar o cliente com o produto errado no momento errado. E prevenção à fraude, eu acho que tudo isso, as novas tecnologias estão ajudando muito e a ganhar massa nisso, e quanto mais a gente reduz o risco sistêmico do país, mais abre espaço para reduzir juros e incluir mais gente no sistema, né?
Com certeza. Eu acho que também vale mencionar aqui o quanto o brasileiro ainda usa cartão de crédito errado, né? Quando a gente fala de que é a jabuticaba brasileira mesmo, a gente já... o pessoal está achando que está inventando Buy Now, Pay Later, né, lá fora, o brasileiro já inovou com a carnê das Casas Bahia, né, do Magazine Luiza, há muito tempo atrás, e o cartão de crédito, ele é esse Buy Now, Pay Later, mas o que acontece é que, por ser um acesso a crédito muito fácil, né, o plástico, ele acaba sendo um acesso a um crédito que seria a segunda função desse meio de pagamento, e não a primeira, porque a primeira é simplesmente pagar e parcelar, né, sem juros. Esse o intuito com esse meio de pagamento, mas, infelizmente, no Brasil, até pela questão de educação financeira e pela dificuldade do acesso ao crédito, que tem a ver com o que o Max falou aqui, que as próprias instituições não se sentem seguras para também oferecer. Então, está ruim para todo mundo, porque para a população está ruim que não tem acesso. Quando tem, acha caro, e a instituição também não se sente segura para abrir, ampliar esse crédito. Então, o que acontece, a gente tem ali o cartão de crédito, né, que acaba sendo usado no rotativo, e aí os juros, assim, que muitas vezes essa pessoa, esse titular desse cartão, não faz ideia do absurdo que ele está pagando, ele simplesmente não paga, né? E aí vira inadimplência. Mas ele também não faz ideia das outras opções, e aí a gente começa a entender do papel fundamental das fintechs, da tecnologia, e da experiência do cliente no centro, para a gente ir junto com tudo que a gente está falando aqui. Por isso que o nome é Feliz mesmo, é muito além do Score. O Score, ele começa toda essa cadeia, né, de preocupações e de funções importantes até chegar nesse cidadão. O crédito certo, como o Denis falou, e o Danilo também falou, para a pessoa certa no momento que ela precisa, do jeito que ela precisa, enfim. Até renegociação desse empréstimo, a gente não vê isso também, ou seja, a inadimplência de uma parcela, quando chega na segunda, já é o momento, talvez, de entrar em contato com esse cliente, de oferecer uma renegociação dessa dívida, talvez uma cessão desse crédito para outro player, enfim, tem muita coisa para explorar, né? Mas acho que a gente ainda está engatinhando mesmo em relação a isso. E aí, aqui, caminhando mais, né, para a última parte aqui do nosso papo, vamos falar um pouquinho das fintechs em si, né, e dos desafios e oportunidades que cada um de vocês, enxergam aí para a gente conseguir ampliar ainda mais, né, a oferta de crédito pelas fintechs, e pensando que a concentração bancária da oferta de crédito no Brasil, ela passou de 80%, em torno de 80%, né, nos grandes players, para 71%, aproximadamente 70% nos últimos 10 anos, muito, lógico, pelo regulador abrindo o mercado, trazendo os entrantes, tecnologias, fintechs também, para poder pulverizar um pouco isso, mas a gente ainda tem desafios, além das oportunidades, que eu queria ouvir um pouquinho o viés de cada um de vocês, por favor. Bom, eu acho que as fintechs têm que continuar criando, né? Continuar criando soluções disruptivas. E aí eu tomo como exemplo aqui, né, quando a gente vai para soluções em blockchain, criptoativos, né? Hoje você tem soluções lá dentro que te permite, através de um ativo digital, eu tomar um empréstimo pagando 1% a 3% de uma stablecoin, por exemplo, né? Com essa stablecoin que eu solicito como empréstimo, eu posso colocar dentro de uma exchange descentralizada e gerar taxas lá, gerando liquidez para eles, né? Num paralelo, quando a gente pega a parte de tokenização, né? Hoje a gente está embrionário, né? Está engatinhando, mas tem muita oportunidade, né, no que se refere à tokenização, né? Quando a gente imagina se a gente começar a fazer as tokenizações de ativos físicos, né, como bens, né, como moto, veículo, já tem alguma coisa de imóvel, mas imagina eu pegar esse meu bem e tomar um empréstimo como garantia, né, como colateral, pagando juros, né, 1 a 3% ao ano, né, que isso... Então, assim, a gente vê que existe um leque de oportunidades pela frente. Claro, a gente tem uma série de fatores, né, regulamentares aí que tem que ser desbravado, tem que discutir. Então,
É bom que está em pauta, né? Tem muita conversa rolando, então acredito que isso vai se desdobrar e muitas oportunidades para as fintechs também vão surgir. Vou pegar os pilares que o Denis falou aqui para dar minha opinião, né? Eu acho que tecnologia é o primeiro. Tecnologia, de forma alguma, é um gargalo, eu acho. Tecnologia vai ficar cada vez mais acessível e barata a todo mundo, principalmente nas fintechs. O segundo pilar é acesso ao dado. E dado, a gente já falou aqui, tem uma questão regulatória, uma tendência mundial não vai ser, o dado não vai ser assim, todo mundo tem acesso, igual a tecnologia, né? Todo mundo tem acesso a tudo a hora que quiser. Então, a dica que eu dou aqui, assim, para as fintechs, tem uma questão de dado alternativo e tal, mas, assim, não acho que tem bala de prata, né? Não é quanto mais melhor, que, assim, quanto mais dado eu botar, melhor, mas, assim, também só os dados da minha empresa aqui é suficiente para eu dar um crédito eficiente. Eu acho que tem que ter gente estudando e combinando fontes de informação diferentes, cada uma tem o seu valor, qualquer lift que você tenha no modelo agrega, e minha experiência diz isso. E a terceiro pilar, pessoas, de fato, você ter gente, cultura, é mais do que gente, né? Você ter a cultura de data-driven, que muito se fala, e eventualmente até ter um parceiro que ajude você nessa jornada, né? Porque eu vejo muita gente que quer sair do zero para o inteligência artificial num pulo só, tropeça no meio do caminho, acha que a inteligência artificial não funciona, mas no fundo não é a tecnologia. E capota, né? Então, eu acho que é isso aí. Legal, para não ficar repetitivo, né? Acho que dados e tecnologia já está mais do que pavimentado aí, que é futuro, é o caminho. Mas eu iria também por uma parte de estratégia. É bacana a gente ver que a concentração do crédito no Brasil reduziu, né? Agora a gente tem mais penetração das fintechs aí na distribuição de crédito, mas quando a gente olha para outros indicadores, por exemplo, a relação crédito-PIB, não vamos longe não, com outros países da América Latina, a gente vê que o Brasil tem, né, uma grande estrada para ser pavimentada ainda. E eu acredito que essa estrada ela vai avançar quando a gente sair do standard e ir para o cluster. Quando a gente sair do produto de crédito do varejo, do empréstimo pessoal, lá do CDC, que resolve todos os problemas da vida do usuário, do consumidor ou da empresa, e começar a ter linhas de crédito específicas para momentos específicos. Então, a oportunidade das fintechs está aí, né, de entrar nessa clusterização, saber que eu posso melhorar o crédito especificamente para uma viagem, eu posso melhorar o crédito especificamente para um tratamento de saúde, eu posso melhorar especificamente o capital de giro ou o crédito estudantil e várias outras necessidades de crédito que a gente tem. E eu saio do cartão de crédito, dessa bola de neve, né, dessa jabuticaba brasileira, e começo aí sim, começar a crescer o crédito em indicadores, né, e crescer de uma forma mais saudável. Perfeito. Bom, pessoal, a gente está caminhando aqui para o final mesmo, não sei se vocês querem falar mais alguma coisa aí para encerrar. Eu queria agradecer mais uma vez a Regina, agradecer também ao Banco BV, que é host desse evento, e foi ótimo trocar com vocês. Obrigada a vocês também que estão nos assistindo aqui. Valeu, pessoal. Obrigado, pessoal. Boa tarde. Obrigado, gente. Obrigado, pessoal.